Na questão 3, a letra A pede qual a leitura barométrica em milímetros de HCG. Para calcular essa pressão barométrica, a gente tem que a pressão absoluta é igual à pressão manométrica mais a barométrica. Isolando a barométrica, a gente tem a absoluta, que foi dada no enunciado, menos a manométrica, que foi dada no enunciado, só que ela está em metros de coluna de água. Para isso, a gente vai multiplicar essa altura pelo peso específico, que também foi dado no enunciado. Opa, tá aqui. E vai multiplicar. Com isso, a gente vai achar esse resultado de 11.760 Pascal. Substituindo aqui nessa relação que a gente já tinha feito, vamos achar a pressão barométrica em Pascal. Só que o enunciado pediu em milímetros de HCG. Para isso, a gente vai dividir pelo 136.000, que é do mercúrio, e multiplicar por 1.000 para transformar em milímetro. Na letra B, então, pede para ser calculado o peso específico do fluido manométrico. Para calcular esse peso específico, eu escolhi essa linha aqui, onde a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto. Só que para calcular essa pressão, eu preciso descobrir qual é a altura desse fluido. Com isso, eu fiz uma relação aqui, em triângulo retângulo, que vai ser o seno de 30, cateto oposto, que é a altura que eu quero descobrir, divididos pela hipotenusa, que é 2,7. Com isso, eu acho essa altura de 1,35. Então, após isso, eu posso fazer a relação nessa linha aqui. Esse aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. O ponto 1 vai levar em consideração a pressão atmosférica, que já foi calculada. Então, vai ser a pressão nesse ponto é a pressão atmosférica mais a pressão do fluido, que vai ser o que eu quero descobrir, que é o peso específico do fluido, vezes a altura que eu recém achei aqui, que é 1,35. Essa pressão vai ser igual à pressão absoluta, que foi dada no enunciado do exercício, mais o peso específico da água vezes a altura de 30 centímetros. Essa altura é esses 27 centímetros mais 3 centímetros. Com isso, a gente isola o peso específico e acha o valor de 10.888,89 newtons por metro cúbico. Na letra C, então, pede para calcular a nova cota H. Vai existir uma nova cota H porque vai ser retirada essa rolha. Isso vai fazer com que esse fluido se desloque para esse sentido. Então, para a gente achar a nova cota H, a gente vai ter que achar qual o valor desse X para poder aplicar na equação. Então, para achar o valor desse X, eu fiz por essa linha aqui, onde a pressão nesse ponto vai ser igual à pressão nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, a gente tem, como retirou a rolha, a pressão atmosférica mais o 0,6, que é a altura, esse 0,6, vezes o peso específico da água, porque aqui a gente tem água, mais o 0,27, que é a nossa cota em Z, menos o X, que vai ser o valor deslocado, né, que a gente vai descobrir. Então, a pressão nesse ponto vai ser igual à pressão atmosférica também, que entra por aqui, mais o nosso L novamente, menos o X, que é o que nós queremos descobrir, vezes o seno de 30, porque a gente tem que decompor essa força em Y, vezes o peso específico do fluido, que a gente tem no enunciado. Então, após isolar o X, a gente vai achar esse valor de 1,75 metros. Para calcular essa nova cota, a gente vai pegar a cota antiga e diminuir esse X divididos por 2, porque é a decomposição dele em Y. Então, a minha altura nova vai ser 2,68 metros. Na letra D, pede para calcular o diâmetro do tubo. Esse diâmetro aqui, o outro diâmetro a gente já tem. Para fazer isso, tem que relacionar o volume do tubo 1 com o volume do tubo 2. Como a gente já tem o outro diâmetro, a gente consegue calcular fazendo a área da base vezes a altura, né? Aí, igualando o volume 1 com o 2, a única incógnita que vamos ter é esse diâmetro. Isolando todos os termos, a gente tem esse resultado de 0,0327 metros, ou 32,7 milímetros.
Bom, na questão 4, então, pede para calcular a força que age na face da comporta. Essa força, ela pode ser descrita pela pressão média aplicado na área dessa comporta. Então, peguei a pressão no ponto B mais a pressão no ponto A e dividi por 2. E multipliquei pela área da comporta, que é a altura vezes a largura. Como a gente sabe que a pressão é o peso específico vezes a altura no ponto, eu apliquei na fórmula e obtive esse valor, 15 vezes 10 na 3 newtons. Essa, então, é a força que age na comporta. No item B, então, nós precisamos calcular a força necessária para manter o sistema em equilíbrio. Então, primeiro a gente vai ter que obter a pressão do ar. Ela é obtida através da análise da escala de mercúrio e equivale a 0,037 metros de mercúrio. A partir dessa análise, levanta o questionamento: qual a altura do fluido que formaria uma pressão dessa magnitude? Então, para isso, a gente vai calcular a pressão, esse é o peso específico, vezes essa altura que a gente quer descobrir. A pressão a gente acabou de descobrir aqui, né? 5.032. O peso específico vai ser o peso específico do fluido, que é 9.000. E a altura descoberta foi 0,56 metros. A partir disso, a gente tem essa análise daqui. O fluido que tem 9.000 de peso específico. Aqui a gente tem a água. Aqui a altura que a gente acabou de descobrir. Então, agora eu tenho que calcular a força provocada pelo fluido da esquerda para a direita. Da mesma maneira que foi calculada a força provocada pela água na comporta. Então, eu vou fazer a média das pressões divididos por 2 vezes a área da comporta. A partir desse cálculo, a gente obtém a força de 14.310 newtons. Então, para o sistema entrar em equilíbrio, o somatório dos momentos tem que ser igual ao momento da força resultante. Então, a gente vai usar a equação do centro de pressão, que eu retirei do livro. Então, substituindo todos esses valores, eu vou encontrar quais são os centros de aplicações dessas forças. O centro de aplicação na água e o centro de aplicação no óleo. Após achar os centros de aplicações, é só fazer essa análise. A força B mais a força que o óleo causa na comporta vai ser igual à força que a água causa na comporta. Isolando todos os termos, a gente acha o valor da força B, que é 400,2 newtons. Questão 6. Na letra A, pede a leitura do manômetro em metros de coluna de água. Pelo teorema de Stevens, os pontos nessa linha azul, eles sofrem a mesma pressão, o P1 e o P2. Então, a gente vai usar essa relação para descobrir o PA, que é a pressão no ponto A. Lembrando que a pressão atmosférica ela vai ser desconsiderada porque o PA ele é medido por um manômetro. A região entre essas linhas vermelhas, que eu grifei aqui, elas são iguais nos dois lados, então elas vão ser desconsideradas, elas se cancelam. Então, P1 será dado por PA, que é a pressão do fluido no ponto A, mais o peso específico do fluido 2, duas vezes a altura, que é 2 vezes o ΔH, que é essa alturinha aqui, mais o peso específico do fluido 1 vezes a altura de 0,3, que é essa altura aqui. E no ponto 2, a pressão vai ser dada pelo peso específico do fluido 2 e a altura 2, que é essa daqui. Após isso, é só isolar o PA, que vamos ter essa equação. Nessa equação, a gente precisa descobrir o ΔH. Para descobrir esse ΔH, a gente pode analisar os volumes desses fluidos. Então, essa área aqui que eu achurei com a lapiseira vão ser os volumes que eu vou analisar. Então, vai ser o volume 1, vai ser igual ao volume 2, que eu fiz aqui. Então, o diâmetro desse cilindro pequeno é 4 milímetros, o diâmetro desse aqui é 40, a altura que a gente quer descobrir é esse 2ΔH, e a altura desse aqui é 0,3. Aí eu igualei, né, o volume de um vai ser igual ao volume de outro, e consegui achar o ΔH, que é 0,015. Após achar esse valor, eu substituo ele na fórmula, encontrando
o valor da minha pressão no ponto A. Depois disso, a gente vai fazer o que o exercício pediu, que é transformar em metros de coluna de água. Então, a altura dessa coluna de água vai ser a pressão no ponto A dividido pelo peso específico da água. Com isso, a gente obtém a resposta em metros de coluna de água. Bom, agora eu vou explicar a letra B, densidade do ar no reservatório. Primeiro, eu tenho que transformar a pressão A na pressão absoluta. Lembrando que a pressão absoluta é a pressão manométrica mais a pressão barométrica, que o exercício informou que é 95.200. Então, após fazer tudo isso, a gente vai usar a lei dos gases ideais, aonde PV é igual a nRT. Se a gente lembrar que o N é igual a massa sobre a massa molar e rearranjar os termos, a gente chega nessa equação aqui, que a gente pode substituir a massa sobre o volume pela densidade. Rearranjando novamente, a gente consegue também tirar essa relação, que o R dado no enunciado é o R, que é a constante universal, sobre a massa molar. A partir disso, a gente consegue chegar nessa equação aqui. Desse modo, agora, a gente substitui os valores que a gente tem, que é a nossa pressão no ponto A, que já foi transformada para pressão absoluta, e divide pelo R que o enunciado deu, vezes a temperatura que o enunciado também deu. Com isso, a gente chega no resultado em quilogramas por metro cúbico.